Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Thaís Cunha e vou falar sobre o assunto chamado calorimetria. Calorimetria é o estudo da grandeza calor. O fluxo de energia térmica sai de um corpo para outro. A transmissão térmica será naturalmente movendo calor de um corpo que apresenta maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Por exemplo, quando eu coloco água em uma panela no fogão e espero ferver. À medida que a chama do fogão cede calor para a água, as moléculas de água ficarão agitadas e isso é um exemplo de troca de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O calor recebe o nome de calor sensível. O calor recebe o nome de calor sensível quando o fluxo de calor promove uma mudança de temperatura. Utilizamos a seguinte equação: calor sensível é igual a massa vezes calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Calor sensível é medida em calorias. A massa ela é medida em gramas. O calor específico da substância é medido em calorias por graus Celsius. E a variação de temperatura é medida em graus Celsius. Não é sempre que o calor vai promover mudança de temperatura. Chamamos de calor latente quando o fluxo de calor promove uma mudança de estado. Podemos calcular a quantidade de calor de determinado processo utilizando a seguinte equação: quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico latente. A quantidade de calor é medida em caloria, a massa é medida em grama e o calor específico latente é medido em calorias por grama. Capacidade térmica é uma grandeza física que mede um calor como um calor que promove uma mudança de temperatura em um corpo como um todo. Isso é diferente de calor sensível. Podemos ter o calor específico sensível da água e a capacidade térmica de um copo de água. A capacidade térmica pode ser calculada de duas formas. Capacidade térmica é igual à massa do corpo vezes calor específico sensível, ou a capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido para a variação de temperatura. A capacidade térmica é medida em calorias por graus Celsius. Não podemos confundir. C maiúsculo é a capacidade térmica e o C minúsculo é o calor específico sensível. No próximo vídeo, estarei apresentando alguns exercícios para melhor fixação do conteúdo. Espero ter ajudado no assunto de calorimetria e agradeço a atenção. Obrigada.